Olá pessoal, então esse vídeo que eu vou apresentar para você agora faz parte de um conjunto de videoaulas de física básica em nível universitário e essas aulas foram pensadas para servir de complementação para cursos de laboratório e teóricos também. Tá? O vídeo vai ser mais ou menos focado na realização de um dado experimento, mas a gente também vai apresentar uma contextualização teórica que a gente julga ser necessária para o desenvolvimento desse experimento. Tá? Então o formato básico do vídeo vai ser a apresentação geral do experimento, a gente vai discutir de modo geral o que vai ser feito. Depois a gente vai fazer o desenvolvimento dos conceitos teóricos relacionados, isso vai incluir algumas demonstrações experimentais e a apresentação então do experimento, onde você vai poder nesse experimento coletar dados e depois tratar, fazer análise e relatórios. Uma coisa importante eu dizer é que caso você esteja usando esse material aí no curso de laboratório, é importante que você esteja em contato com o seu professor, Ele que vai te orientar nas atividades, nos relatórios, as avaliações e também mesmo parte do vídeo que ele acha mais importante ou menos importante você dar ênfase. Bom, esse material então foi baseado nessa bibliografia aqui. Então a gente tem a parte teórica baseada nesses 4 livros que estão mencionados aqui e a parte experimental ela foi toda baseada no livro de práticas do Laboratório de Física 2 aqui do Instituto de Física de São Carlos. Esse livro vem sendo desenvolvido desde a fundação do Instituto, tem contribuição de vários professores ao longo do tempo. A última compilação do livro foi feita pelo professor Schneider com alguma participação minha aí. Tá? Se você não tem acesso direto a essa apostila, você pode entrar nesse link aqui que eu estou mostrando, tá? Onde você pode fazer o download do PDF dessa apostila. Então vamos ao vídeo. Bom, gente, então o tema hoje é densimetria e o tópico que a gente vai abordar é medidas de densidades de sólidos e líquidos utilizando o areômetro de Nicholson. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos. Bom, o nosso experimento principal é esse aqui, A gente vai usar esse equipamento aqui, que é o chamado de areômetro de Nicholson, tá? Para medir a densidade de um sólido e também de um líquido no qual ele é mergulhado, tá? Esse equipamento aqui ele é um equipamento que foi desenvolvido lá pelo Nicholson para medir densidades de sólidos, tá? Mas em certas situações, conhecendo um líquido padrão, a gente pode determinar também a densidade de um líquido. Tá? Mas na frente eu vou explicar direitinho como é que funciona o equipamento, mas antes disso vamos tratar de algumas coisas. Uma propriedade importante que a gente tem do areômetro é a flutuabilidade. Então, antes de falar propriamente dele, vamos falar um pouquinho sobre as questões de flutuabilidade. E o princípio, para a flutuabilidade dos corpos e também para o funcionamento do areômetro é o princípio de Arquimedes. Que como a gente viu lá no outro vídeo, diz o seguinte, que todo corpo totalmente ou parcialmente imerso em um fluido sofre a ação de uma força de baixo para cima, o chamado empuxo, cuja magnitude é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Tá? Então nós discutimos que quando você mergulha um corpo, o equilíbrio hidrostático aqui do fluido na vizinhança garante que vai surgir uma força de baixo para cima e o módulo dessa força é exatamente igual ao módulo do peso do líquido que esse corpo deslocou. Esse é o princípio de Arquimedes e é o que vai nortear as nossas discussões. Bom, então aqui a gente tem a expressão para o impulso, o peso do corpo. O impulso a gente pode escrever como sendo a densidade do fluido deslocado, vezes o volume do fluido deslocado, vezes a gravidade, ou seja, o peso do fluido deslocado, e ele está sempre de baixo para cima, no caso aqui na direção K, que eu defini para cima. Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos definir direitinho qual que é a condição para um objeto flutuar, Se eu pegar 3 objetos aqui, por exemplo, um bloquinho de cortiça, um de madeira e um de metal, a gente sabe que a cortiça flutua bastante, fica só uma pequena parte dela para dentro da água, a madeira já flutua um pouco menos e o metal afunda. O que define essa flutuabilidade? Quais as propriedades do corpo que definem essa propriedade? Depende do volume do corpo? Depende da forma do corpo, depende da massa do corpo, ou depende do líquido em que ele flutua, tá? Então a gente vai discutir basicamente o que define se um corpo flutua ou não num certo fluido.
Flutuabilidade é uma coisa que está muito presente no nosso cotidiano, né? Alguns exemplos aqui, o iceberg, que é sempre muito interessante, você vê lá que uma pequena porção do iceberg está acima da água, a maioria do iceberg fica para dentro da água. Vamos tentar entender por que isso ocorre. Os balões de ar quente, né? Por que os balões de ar quente flutuam e quais as condições que têm que ser satisfeitas para esses balões flutuarem? Os peixes têm uma propriedade interessante, eles geralmente podem flutuar em diferentes profundidades, né? O que garante que eles podem fazer isso? Os navios, né? Se eu pegar um monstro desse aqui com um peso enorme, né? Por que eu garanto que esse navio aqui flutua, né? Mesmo eu tendo uma estrutura de aço muito, muito pesada. Tá? Submarino também, né? O que garante a flutuabilidade do submarino? O que faz que o submarino sobe ou desce dentro da água? Ou mesmo uma situação tipo essa daqui, né? Onde você vê aqui um casal tranquilamente, né, flutuando na água aqui, lendo o seu jornal, né? Qual a propriedade que o sistema tem que ter para garantir isso aqui? Ou para usar uma palavra da moda, né? Será que essa foto é fake? Né? Então vamos lá. Vamos começar discutindo o caso de um objeto totalmente submerso, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho um bloquinho, tá? Flutuando aqui na água e esteja totalmente submerso. A gente sabe que as duas forças que vão agir no bloquinho é o peso, né, para baixo e o empuxo para cima. Lembrando, definindo aqui o eixo Y para cima, a força resultante nesse corpo vai ser E menos mg, né? O empuxo menos o peso. O empuxo a gente sabe que é a densidade do fluido, o volume do fluido deslocado, que nesse caso é igual ao volume do objeto, já que o corpo está totalmente submerso, vezes a gravidade, menos a massa do objeto é a densidade do objeto vezes o volume de objeto, vezes a gravidade, e a gente sai então com essa expressão aqui, ó, que depende da diferença das densidades do fluido e do objeto, né, vezes o volume do objeto vezes a gravidade. Então, se a gente olha para essa expressão aqui, a gente pode ver, olha, se a densidade do fluido for menor que a densidade do objeto, tá? Essa força resultante é negativa, ou seja, tá para baixo, e o corpo vai afundar, tá? Se for o contrário, se a densidade do fluido for maior que a densidade do objeto, tá? Aí a força resultante é para cima e o corpo vai emergir, vai subir, né? E se for igual, obviamente, o corpo permanece em equilíbrio onde ele está. Tá? Então, a condição de flutuabilidade nesse caso é basicamente uma condição que depende das diferenças de densidade entre o objeto e o fluido. Tá? Então, para não afundar, a densidade do fluido tem que ser maior ou igual à densidade do objeto. Tá? Aí a gente remete à nossa figurinha lá, né? Inicialmente do casal flutuando. Tá? Isso aqui é uma fotografia que foi tirada lá no famoso Mar Morto, lá no Oriente Médio. Nesse Mar Morto, a característica que ele tem, por isso chama Mar Morto, é que ele tem uma alta concentração de sal, né? Então a densidade da água é muito alta e chega a ser maior que a densidade do corpo humano. Por isso que o casal consegue ficar flutuando aqui. Então a foto não é fake não, foi tirada no Mar Morto, tá? Bom, vamos olhar agora um pouquinho mais além. Vamos supor agora, ó, que eu tenho um fluido. Então essa região que está aqui meio amarelada está representando um fluido, tá? Tem um fluido aí. Eu vou chamar esse fluido de fluido externo, tá? Que tem uma densidade ρFE. Agora aqui dentro, ó, eu tenho aqui uma parede sólida e aqui dentro eu tenho outro fluido. Eu vou chamar isso de fluido interno e esse fluido interno ocupa um volume VFI. Tá? E eu tenho uma parede sólida, que tem uma massa M sólida e define o volume do objeto. Tá? Então, o objeto não precisa ser circular nem esférico como eu desenhei aqui, pode ter qualquer forma, foi só para facilitar o desenho que eu coloquei essa fórmula característica aí. Vamos olhar então para a força resultante para definir a condição de flutuabilidade novamente. Né? Então, lembrando que o eixo Y está para cima, então se eu pegar aqui, ó, as forças para cima vai ser o empuxo, menos as forças para baixo é o peso do objeto, do fluido interno, e o peso das paredes. Né? Então, as forças resultantes no objeto aqui são essas aqui. O empuxo é densidade do fluido externo, vezes o volume do objeto, já que ele está totalmente mergulhado, vezes a gravidade. Menos a massa do fluido interno é a densidade do fluido interno, vezes o volume do fluido interno, vezes a gravidade para dar força. Menos o peso, que é a massa sólida vezes a gravidade. Então eu posso, né, aqui, por exemplo, escrever
essa equação, comparar então, ó, se esse termo for maior que os outros dois, né, esse é o termo positivo e esse é o negativo, na verdade, se esse termo for menor do que os outros dois, o corpo afunda, né, porque a força dá para baixo. Tá? Porém, se eu tenho o contrário, se esse termo é maior do que os outros dois, ele emerge. E se for igual, ele fica onde está. Então essa é a nossa nova condição de flutuabilidade. O que tem de diferente é que entrou agora a massa da parede, a massa sólida que tem naquele objeto. Tá? Então a densidade do fluido externo ser maior ou igual à densidade do fluido interno, né? Ela é uma condição necessária, porém não é suficiente, porque tem aqui a massa sólida da parede que vai entrar na jogada. Bom, vamos olhar essas condições particulares, tá? Para alguns casos. Primeiro caso, vamos considerar os casos de balões, né? E quando eu falo de um balão, geralmente eu estou falando de um objeto que tem um volume, né, muito grande e que a parede contribui quase nada com esse volume, né? O volume do balão é definido basicamente pelo volume do fluido interno, já que as paredes geralmente são muito finas em relação às dimensões, ao raio do balão ou às dimensões do balão de maneira geral. Então a gente pode dizer que para um balão o volume do fluido interno é praticamente o mesmo volume do objeto. Tá? Nessas condições, olha só o que a gente obtém, né? Basta eu substituir aqui VFI por V objeto e a gente tem essa condição aqui de flutuabilidade, né? No caso aqui para o corpo emergir, que seria essa daqui, ó, que a diferença de densidade entre o fluido externo e interno vezes o volume do objeto tem que ser maior ou igual à massa sólida. Veja que não depende só mais da razão de densidade. Se você pegar um exemplo, por exemplo, que todo mundo já viu, né? Um balão de hélio. Um balão de hélio, o hélio tem a densidade menor que a densidade do ar, tá? Mas o que acontece é que se você tem um balão de hélio que está murcho, né, ele não flutua ainda. Por quê? Porque essa condição ainda não foi atingida. Você precisa ter um volume mínimo para suplantar, né, para que esse produto suplante a massa sólida. Se isso acontecer, aí sim o seu balão de hélio vai ficar flutuando, como mostrado aqui, tá? A mesma coisa ocorre nos balões de ar quente, né? Você aquece o ar no interior do balão, de modo que você tem uma densidade menor que a do ar externo, tá? Mas o balão simplesmente vai subir quando essa condição for satisfeita, ou seja, quando o volume dele for suficiente para que o produto da diferença de densidade pelo volume seja maior do que a massa sólida. Então isso aqui define a flutuabilidade dos balões. Outro caso muito interessante, né, que aí é um caso da natureza, são dos peixes, né? A evolução deu essa característica para o peixe e uma vantagem evolutiva que ele tem é a presença dessas bexigas natatórias. O que é a bexiga natatória? Ele tem uma anatomia, lá dentro ele tem algumas bexigas que estão cheias de ar, né? E com a musculatura ele consegue mudar o volume dessas bexigas e, como consequência, também a densidade, né, do ar que está lá dentro. Então, basicamente, o que o peixe faz é mexer nesse termo aqui, ó, o volume, né, do fluido interno, que seria o ar que tem lá, considerando que todo o resto do peixe fosse sólido, tá? Então, manipulando esse termo, o peixe consegue, por exemplo, ir de uma situação que ele emerge, ou seja, que ele sobe, para uma situação que ele afunda ou ficar parado numa certa profundidade, né? Então essa vantagem evolutiva o peixe adquiriu e ele consegue fazer flutuar em diferentes profundidades. Isso, de certa forma, é imitado nos submarinos, né? Como é que um submarino consegue flutuar desde um ponto na superfície até ir a uma certa profundidade, ficar parado lá, subir ou descer, né? Ele, de certa forma, o que você tem é exatamente a mesma situação. Você tem aqui dentro do submarino algumas câmaras de ar, cheias de ar, né? E aí o que acontece é que você tem também alguns, digamos assim, algum mecanismo para encher essas câmaras de água ou não. Então, quando a água entra, ela comprime o ar, expulsa o ar e eu tenho esse termo aqui, ó, sendo modificado, já que o fluido interno seria o ar, né? Então, quando você enche a câmara, tá, o submarino desce. Tá? Quando você esvazia a câmara, como é que você faz isso? Você tem uns compressores que expulsam o ar e aí a água sai do submarino, o submarino sobe. Tá? Então você consegue controlar a flutuabilidade do submarino da mesma maneira.
Vamos agora tratar outro caso. Vamos olhar agora para um objeto parcialmente submerso, tá? Então agora eu tenho aqui, por exemplo, um copinho, um cubinho de gelo aqui. Bom, as forças que agem são as mesmas, né? Eu tenho o peso para baixo e o empuxo para cima. O que vai mudar? Vai mudar basicamente é que o empuxo agora, né, o volume do fluido deslocado agora não é o volume do objeto, porque só parte do objeto está dentro do fluido, está dentro da água aqui no caso. Tá? Então esse volume que entra aqui é o volume submerso, o volume que está dentro da água. O resto é tudo igual, né? Entra aqui a densidade do objeto, o volume do objeto vezes G, que é o peso, e aqui a densidade do fluido, né, vezes a gravidade, vezes o volume submerso, que é o empuxo. Novamente, a gente pode ver o seguinte, qual a condição desse cubinho de gelo ou de qualquer objeto ficar flutuando na superfície do líquido? É que a força resultante seja zero. Tá? E aí você tira uma situação em que você tem só igualar a zero aqui, ó, você tira uma situação em que você tem uma razão entre a densidade do objeto e a densidade do fluido, que é igual ao volume submerso dividido pelo volume do objeto. Então isso vai definir, né, o quanto de volume submerso, por exemplo, eu tenho naquele dado sistema. E aí a gente pode observar o caso do navio, né? Por que esse navio aqui flutua? A massa de ferro que tem nesse navio é imensa. Se você pegar toda essa massa de ferro, concentrar num grande bloco de ferro, isso afunda, com certeza, tá? Só que o navio tem vários bolsões de ar dele, tem várias câmaras de ar dentro dele. E aí o que acontece é que a densidade efetiva do navio, né, é menor do que a densidade da água. Então você tem um volume submerso, né? Tem uma parte do navio que fica para baixo, mas esse volume submerso é pequeno em relação ao volume total do navio. Então você consegue fazer com que o navio fique flutuando, né, quase todo para cima, com um volume submerso bem pequeno. O outro caso, né, é o iceberg, que a gente mencionou lá no início. O que o iceberg tem? É a mesma história, né? O volume submerso agora vai ser a densidade do gelo, do objeto, dividido pela densidade do fluido, que é a água. Aqui é gelo marinho, isso aqui é água do mar, né? Vezes o volume do iceberg. Eu posso fazer uma conta bem simples, basta eu pegar aqui a densidade do gelo marinho, ó, dá 917 kg por metro cúbico, dividido pela densidade da água do mar, que é 1.030 kg por metro cúbico. A razão disso aqui é 0,89, significa que 89%, né, o volume submerso vai ser 0,89 vezes o volume do iceberg, ou seja, 89% do iceberg fica para baixo d'água. O que você vê para cima d'água, tá, é só um pedacinho do iceberg, é a famosa ponta do iceberg. Tá? Então a gente tem a história lá do Titanic que bateu no iceberg exatamente porque tinha um volume muito alto, né, de gelo abaixo da água, e isso foi, mesmo antes do Titanic bater de fato no iceberg, arrebentou o navio todo por baixo. Bom, uma outra coisa que a gente pode discutir agora, né, que envolve esse tema, é o peso do ar, né? Como é que a gente pode, por exemplo, obter o peso do ar? A gente pode pensar num experimento muito simples, né? Você vem aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui uma balança analítica, tá, com um pratinho aqui, vou zerar essa balança. Eu vou encher uma bexiga, como essa daqui. Na verdade, primeiro eu vou medir a massa dessa bexiga vazia. Tá? Por exemplo, aqui nessa medida deu 1,70 gramas. Depois você pode encher a bexiga, medir novamente a massa, 1,93 gramas. Então, a massa de ar, nesse caso dessa medida específica aqui, foi 0,23 gramas. Tá? Então, esse seria o peso, a massa, né? Isso aqui vezes a gravidade, daria o peso do ar, né? Então, isso aqui seria a massa de ar que tem dentro da bexiga. Mas será, hein? Será que isso é verdade? Será que só tem 0,23 gramas lá dentro mesmo? Uma coisa que a gente não está considerando aqui é o empuxo, que a gente tem falado tanto. Então agora vamos fazer um experimentozinho para verificar exatamente qual que é a contribuição do empuxo para essa medida, né, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Para isso a gente vai fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui uma bexiga, tá? Vamos medir a massa dessa bexiga vazia.
Depois vamos encher essa bexiga, o Leandro vai encher de ar essa bexiga, colocar de volta e vamos medir então a massa da bexiga cheia. Ok, mas para a gente ver o efeito do impulso nessa diferença entre as duas medidas, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Essa caixa do lado aqui, essa caixa de isopor, está cheia de nitrogênio líquido, tem nitrogênio líquido aqui dentro, que está a menos 196 graus Celsius. Então, se eu pegar a bexiga cheia e colocar lá dentro, eu diminuo drasticamente a temperatura da bexiga, o que faz então que haja uma diminuição do volume, pela famosa equação PV igual a nRT, né? Então eu tenho o volume muito diminuído, mas a massa de ar que está lá dentro vai continuar a mesma. Então, se eu pegar a bexiga agora com volume reduzido e jogar aqui na balança rapidamente, eu vou ver qual que seria a indicação da balança quando eu tenho um efeito do empuxo minimizado, porque o volume diminuiu. Com isso, né, a gente pode, inclusive, ver uma coisa interessante, que é como o empuxo varia com o volume, porque à medida que o tempo vai passando, a bexiga vai esquentando, o volume dela vai aumentando. Vamos ver, então, como é que é essa história. Então, Leandro colocou lá um copinho, zerou a balança, colocou a bexiga, medida 1,78 gramas. Tirou a bexiga, agora ele vai encher, ó. Encheu a bexiga, colocou lá dentro, nova medida 1,92 gramas. Então veja aqui, houve uma variação para mais. Agora, colocou no nitrogênio. Imediatamente quando ele coloca, a bexiga já começa a diminuir de volume, como você está vendo lá. Ele vai ajeitando ali, até ter o volume da bexiga drasticamente reduzido. Agora, com a bexiga com volume bem menor, vai colocar na balança e a gente vai observar qual é a medida. Olha lá, 4, começou de 4,7, e à medida que a bexiga vai então aumentando o volume, olha só como a medida da balança vai diminuindo. Ou seja, o efeito de empuxo nessa medida vai ficando cada vez mais importante. Você vê que ele começa de 4 gramas e vai terminar, né, em 1,92 gramas. Então, nessa situação com a bexiga cheia, né, efetivamente a balança está medindo quase que totalmente uma contribuição do empuxo. Né? E a gente pode ver, né, exatamente essa coisa interessante que aparece aqui, que é como o empuxo varia com o volume do fluido deslocado. Porque inicialmente a bexiga está com volume pequeno, o efeito do empuxo é pequeno. Como a balança está medindo basicamente a diferença entre o peso e o empuxo, né, a medida inicial com o volume pequeno é o peso do ar que está lá dentro, né? Ou o peso do ar mais a bexiga que está lá dentro. À medida que o empuxo vai aumentando, a gente tem a contribuição do empuxo aparecendo. Então, essa é uma demonstração bem interessante de como, né, o empuxo se manifesta no caso dessa medida. Aqui tem um detalhe importante, é que esse efeito é importante aqui porque a densidade do ar que está lá dentro da bexiga é quase a mesma densidade do fluido que seria o ar de fora. Tá? Lembre que na nossa demonstração de um empuxo lá no princípio de Arquimedes, a gente desprezou o empuxo do ar. Mas lá, basicamente, a gente estava comparando o empuxo do ar com o empuxo do líquido. O empuxo do ar é desprezível em relação ao do líquido lá, que seria água naquele caso. Tá? Aqui não. Aqui eu tenho ar e ar. Bom, gente, agora eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, o mesmo princípio, só que usando um experimento um pouquinho diferente, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vamos pegar essa bexiga, que está vazia, tá? Acoplar ela aqui, esse funil, e com esse copinho aqui, coletar um pouquinho de nitrogênio líquido. E vamos colocar dentro da bexiga, tá? Amarrar essa bexiga bem rápido, tá? De modo que a gente vai adicionar uma certa massa constante de nitrogênio lá dentro, e vamos colocar aqui no pratinho para ver a massa que a balança vai indicar, tá? Olha, a massa de nitrogênio que você colocou lá dentro, uma vez que você fechou a bexiga, ela é constante, ela não vai variar, o número de átomos de hidrogênio, né, vai ser sempre o mesmo.
Porém, o volume vai variar, porque o nitrogênio vai se transformar em gás. E esse aumento de volume vai provocar, então, uma mudança nessa medida associada ao empuxo, como a gente acabou de discutir. Então, vamos ver lá como é que fica isso aí. Está lá o professor Luiz Antônio. Primeiro vai mostrar para vocês a medida da massa da bexiga, no caso essa daí é de 1,86 gramas. Agora ele retirou a bexiga lá, vai acoplá-la ao funil. Pegar um pouquinho de nitrogênio líquido, a menos 196 graus Celsius, está lá borbulhando, ó, e adicionar dentro da bexiga. Rapidamente ele amarra, ó. Você vê que o volume já vai variando, já vai aumentando, porque já tem nitrogênio se transformando em gás. E agora colocou lá. Veja como a massa indicada pela balança vem diminuindo. Que é o mesmo efeito que a gente discutiu, o efeito do empuxo. O volume vai aumentando, embora a massa total do sistema seja constante, tá? A simples variação do volume provoca uma mudança na indicação da balança, uma diminuição na indicação da balança, já que o empuxo é contrário ao peso do sistema. Veja que cada vez mais o volume vai aumentando e a indicação da balança vai só diminuindo. Mais um pouquinho, opa, explodiu a bexiga, né? Então essa é uma demonstração bem interessante. Você pode até tentar fazer isso em casa, tá? Eu usei aqui, nós usamos nitrogênio líquido, mas você não precisa usar nitrogênio líquido. Você pode, por exemplo, substituir por gelo seco, que você acha por aí, né, no comércio. Bom, então agora vamos para o nosso areômetro de Nicholson, tá? O areômetro de Nicholson ele é destinado à determinação da densidade de corpos sólidos, tá? E o funcionamento dele é baseado no princípio de Arquimedes. No processo de medida, e essa é a característica interessante do areômetro de Nicholson, né, são eliminadas as características físicas do aparelho, ou seja, na medida da densidade de um corpo sólido, tá, as características como o volume do areômetro ou massa do areômetro, né, isso no cálculo da densidade do sólido, isso não entra, né? Então o areômetro é um equipamento que você pode usar para medir densidade de sólido de uma maneira bem efetiva, porque você não tem uma dependência com as características físicas do aparelho. No caso de líquidos, você precisa de uma característica física dele, que é o volume do areômetro, tá? Mas essa não é a finalidade de fato do areômetro, embora a gente vai usar ele aqui nessa experiência. Bom, vamos então lá, determinação do volume de um sólido com um areômetro de Nicholson. Como é que funciona essa história? Bom, primeiro vamos considerar o seguinte, aqui está meu areômetro, tá? Ele está mergulhado até um certo nível num líquido que vai ser água, tá? Um fluido, tá? E aí o que você vai fazer primeiro é fazer o seguinte, eu vou colocar o corpo que eu quero medir a densidade, o MS aqui, ó, nesse copinho que tem aqui acima, tá? Nesse copinho aqui acima, tá, a gente vai colocar então esse corpo e vai adicionando também massas aqui. Então a gente tem uma massa adicionada ou massa adicional, né, que você vai adicionando até que o areômetro fique totalmente mergulhado no fluido. A gente chama isso de afloramento do areômetro. Então tem lá uma marquinha que vocês vão ver lá no equipamento e a gente vai adicionar massa até mergulhar totalmente o areômetro no fluido. Se eu olhar para o equilíbrio de forças, eu tenho empuxo para cima, o peso do areômetro para baixo e para baixo também o peso das duas massas, MS mais MA. Tá? Eu tenho então que a força MS mais MA vezes a gravidade, mais o peso do areômetro é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do areômetro. A densidade do líquido, aqui no caso, a densidade da água. Ok, essa é a primeira parte da medida. Você precisa fazer essa medida, saber o quanto de massa eu preciso adicionar aqui para aflorar o areômetro. A segunda parte você faz o seguinte,
Ao invés de colocar o sólido que você quer medir a densidade aqui em cima, você coloca ele aqui embaixo. E faz o mesmo processo, vai adicionando massa até que você consegue o afloramento do areômetro. Tá? O equilíbrio de forças agora é, você tem um empuxo para cima, peso do areômetro para baixo e a massa, a soma das massas, o peso da soma das massas aqui para baixo também. A gente vai ter então ó, que ms mais ma' vezes g, mais o peso do areômetro, é igual à densidade do líquido vezes a gravidade, vezes o volume do areômetro, e o que tem de diferente é que agora entra aqui também o volume do sólido, porque agora ele está dentro do líquido, ele tem uma parte do empuxo que é devido a ele. Né? Se você isolar essa expressão aqui, o volume do sólido, você consegue mostrar que o volume do sólido pode ser determinado pela diferença das massas adicionadas, ma' menos ma, dividido pela densidade do líquido, no caso que é água. Então, se eu conheço a densidade do líquido que eu mergulhei, né, o meu líquido de referência, basta eu medir as massas adicionadas nas duas condições. Veja que não depende de nenhuma característica do areômetro, como eu já mencionei anteriormente. Bom, se você sabe o volume do sólido, eu meço a massa dele com uma balança, eu posso determinar a densidade desse sólido. Ok, então vamos para o nosso experimento principal, né? Que é a medida da densidade de um sólido utilizando o nosso areômetro de Nicholson. Tá? A gente vai utilizar, né, esse equipamento aqui. Tá? Então aqui está o nosso areômetro, ele está mergulhado aqui numa proveta cheia de água. Tá? E só para a gente dar uma olhada nos equipamentos que a gente vai utilizar primeiro. Tá? Então aqui a gente já tem o areômetro, ele fica, né, com uma parte submersa, outra não. Só para a gente dar uma olhadinha naqueles detalhes que eu falei para vocês. Ó. Essa marquinha aqui, tá? Essa marquinha aqui é que vai definir o afloramento do areômetro. Então a gente vai mergulhar o areômetro até nesse ponto aqui, para garantir o afloramento. A gente também vai usar aqui algumas arruelinhas, tá? Aqui está o corpinho que a gente vai medir a densidade, tá? Essas arruelinhas você vai usar para colocar dentro desse copinho que vai lá naquela parte superior do areômetro, então isso aqui vai ser a massa adicionada. Tá? E a balança a gente vai usar para medir as massas no final do experimento, tá? Então vamos lá. Aqui está o Leandro, nosso técnico lá do laboratório, que vai fazer então o experimento. Então, vamos lá, colocou o copinho. Colocou o corpo, que a gente quer determinar o volume e, como consequência, a densidade. E agora vai adicionando as massas. O areômetro está ficando cada vez mais mergulhado. Ok? Então, como vocês podem ver aí, agora o areômetro está aflorado, né? Ele está exatamente em cima da marquinha. Bom, agora vamos ver o quanto de massa foi adicionada. Então, o Leandro agora vai zerar a balança. Vamos colocar o copinho lá dentro. E tirar o corpo sólido, já que a gente só quer a massa adicionada. Note que a massa adicionada inclui a massa do copinho. Tá aí o resultado para vocês anotarem com a precisão da balança. Agora vamos medir a massa do corpo, porque a gente vai precisar disso para determinar a densidade. Tá aí a medida da massa do corpo. Bom, então o que a gente acabou de medir então foi a massa adicionada quando o corpo sólido está na parte de cima do areômetro. Tá? E a massa do corpo sólido. A gente ainda precisa, para determinar o volume do sólido, medir a massa adicionada quando o corpo está na parte de baixo do areômetro, tá? E é o que a gente vai fazer, mostrar para vocês agora. Então, essa medida aqui vai dar essa informação. Está lá novamente o nosso areômetro. O Leandro tira e coloca agora o corpo lá embaixo. Adiciona o copinho.
começa a adicionar as massas. Agora vamos para a medida da massa adicionada. Zerou a balança. Agora o corpinho já não está dentro do copinho, tá? Então esse aí é o resultado da sua medida. Ok, então ó, definimos agora quem é o MA'. Na medida anterior nós tínhamos o MA. A densidade do líquido, aqui a gente usou água, então a densidade do líquido você pode obter das tabelas aí, água a 25 graus Celsius, tá? Veja que você tem o erro das medidas das massas, então você pode determinar o volume do sólido com o erro associado, tá? A mesma maneira, a densidade, já que nós medimos a massa e você aqui, dessa medida, determina o volume do sólido. Então essa é a maneira de a gente usar o areômetro para determinar a densidade de um sólido, independente das características do aparelho. Bom, a gente pode usar o mesmo equipamento para fazer a determinação da densidade de um líquido, né? O areômetro de Nicholson também pode ser utilizado para isso, não de maneira tão eficiente como no caso do sólido, porque agora você vai depender de uma característica do areômetro para fazer essa determinação. Então vamos lá, como que isso pode ser feito? É bem parecido. Na verdade, você faz primeiro o afloramento do areômetro, né, no líquido de referência. Então você precisa saber ter um líquido de referência, que no nosso caso aqui vai ser água. Então, novamente, né, fazendo o equilíbrio de forças aqui, eu tenho que a massa adicionada vezes a gravidade mais o peso do areômetro é igual à densidade da água vezes a gravidade vezes o volume do areômetro. Tá? Aí você faz o seguinte, faz a mesma coisa, só que no líquido que você desconhece a densidade. Tá? Então, nesse caso, quando você aflora, você tem uma massa adicionada mt'. E o equilíbrio de forças agora é dado por isso aqui. Né? O que muda aqui é simplesmente, no lugar de mt, entra mt'. Tá? E a densidade aqui não é mais da água, é do líquido que você quer determinar. E aí você pode isolar, né, usando essas duas expressões aí, pode escrever que a densidade do líquido que você quer determinar, né, é igual à densidade da água mais a diferença entre as massas adicionadas nessa situação e nessa situação, dividido pelo volume do areômetro. Né? Como eu disse aqui, isso agora depende do volume do areômetro. Então depende de uma característica desse equipamento que você precisa conhecer. No caso de líquidos, tem uma maneira mais eficiente de você medir a densidade, que é usando esse equipamento aqui, ó, que é o chamado densímetro. Tá? Princípio físico, basicamente o mesmo, tudo baseado no princípio de Arquimedes, tá? Mas você essencialmente faz uma escala de densidades aqui. Então basta mergulhar isso aqui no líquido que você quer determinar a densidade, e aonde ele flutuar, você tem essa medida da densidade. Isso é muito comum, todo mundo deve já ter visto nos postos de combustível, né? Onde você usa esse densímetro para determinar a densidade do álcool que está sendo vendido, né? Que é uma maneira de você garantir que esse álcool não foi adulterado. Bom, então vamos lá. Agora vamos usar o nosso areômetro, né, para determinar a densidade de um líquido. Tá? Então vou mostrar aqui para vocês as medidas. Lembrando que a gente tem que medir o areômetro aflorado na água, depois medir o areômetro aflorado no líquido desconhecido, e além disso a gente tem que determinar o volume do areômetro, que é essa medida aqui. Para determinar esse volume, a gente vai usar o princípio de Arquimedes. Então, se você tem alguma dúvida disso, volte lá no vídeo sobre o princípio de Arquimedes e veja como é que você mede o volume de um sólido. O areômetro é um sólido, né, de uma forma geral. Bom, vamos lá então. Então, novamente o Leandro aí. Para medir o volume do areômetro, a gente vai usar o princípio de Arquimedes. Então, ele primeiro vai medir, coloca o recipiente mais o líquido, que é a água, na balança. Vai zerar a balança, né? Então, aqui a gente já elimina aquela medida necessária do peso do líquido mais do recipiente do vídeo de Arquimedes. Então, você já pode eliminar essa medida. Você simplesmente vai colocar o areômetro agora.
vamos fazer o afloramento do areômetro. Tá aí? O areômetro está aflorado. E essa é a medida do peso da massa adicionada mais a massa do areômetro. Com isso, né, você pode usar, por exemplo, esse valor para determinar o volume do areômetro. Basta dividir pela densidade da água. Além disso, né, para a nossa medida da densidade do líquido, a gente vai precisar determinar quanto de massa eu adicionei. Então, o Leandro agora zerou a balança novamente e vai colocar lá para medir a massa adicionada. Esse é o resultado da massa adicionada. Nessa situação, o areômetro mergulhado na água. Bom, vamos então agora à segunda medida que a gente precisa para determinar a densidade do líquido, tá? Então vamos ver lá, agora eu quero determinar a massa adicionada quando eu mergulho o areômetro nesse líquido aqui transparente, que não é água. Então, primeiro fazer o afloramento. Essa é a massa adicionada, no caso, para o areômetro mergulhado nesse líquido aí, a princípio desconhecido. Então, com isso, com essas duas medidas, você agora consegue determinar qual é a densidade desse líquido, né, com um areômetro de Nicholson. Bom, gente, então que análise que a gente espera que você faça com esse vídeo? Vamos lá, então, utilizando os resultados das medidas com areômetro de Nicholson, tá? Faça os cálculos necessários para determinar o volume e a densidade do objeto sólido utilizado. Tá? Você precisa estimar os erros, comparar o valor com a densidade encontrada em valores de metais em Red Bull, que é um tipo de metal. Você pode até descobrir qual metal é feito o objeto. Depois, né, agora com respeito aos resultados para a medida da densidade do líquido desconhecido, tá? Faça a mesma coisa, estime erros, tá? E compare o valor com a densidade encontrada em líquidos disponíveis em handbooks e tente descobrir qual é o líquido, tá? Vou só dar uma dica para você, já que o universo de líquidos é enorme, líquidos transparentes, tá? Mas esse líquido aqui apareceu em algum momento nessa videoaula, tá? Então, a gente discutiu alguma coisa que envolve esse líquido aí, tá? Então, é isso aí. Então, vamos então, gente, para o resumo do vídeo. A gente utilizou o conceito de empuxo e princípio de Arquimedes para discutir a flutuação de vários tipos de objeto. Nós mostramos a utilidade e a vantagem do areômetro de Nicholson para medir a densidade de sólidos. Utilizamos o areômetro de Nicholson para medir o volume e a densidade de um sólido, assim como a densidade de um líquido desconhecido. Tá? E esse é o segundo vídeo nos nossos vídeos sobre densimetria. O primeiro foi então sobre empuxo e princípio de Arquimedes e esse sobre a medida de densidade de sólidos e líquidos. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E muito bom trabalho aí na confecção do seu relatório e nas suas análises.